Muito bem, pessoal. Continuando aqui, vamos falar agora da sobrecorrente em si. A sobrecorrente, é muito fácil imaginar uma sobrecorrente em um circuito de corrente alternada, porque pode ser simplesmente que você ligou uma carga cuja corrente é superior àquela que o circuito foi planejado. Então, né, um circuito elétrico, ele é feito para alimentar diversas cargas e pode acontecer de você ligar uma carga que está acima daquela que foi planejada. Já nos sistemas fotovoltaicos, as sobrecorrentes na parte de corrente contínua não são tão comuns. A gente sabe que o módulo é uma fonte de corrente limitada devido às suas próprias características e também à radiância solar disponível, e que mesmo a corrente de curto-circuito ela é muito próxima da corrente de operação normal do módulo. Então, não são muitas as situações em que há sobrecorrente, e mesmo que haja, a gente já comentou isso também, às vezes é difícil de descobrir qual foi a causa dessa corrente, sobrecorrente. Então, essas sobrecorrentes elas podem vir ali de curtos-circuitos. Tem alguns tipos de inversores também que pode permitir que venha uma corrente de uma determinada área do circuito para outra. Pode ser curto-circuito entre módulos, pode ser uma falta entre um módulo ou entre um condutor e a terra. Então tem alguns casos. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre essa proteção, como que ela ocorre, e no futuro a gente vai falar de quais dispositivos são mais utilizados, como que esses dispositivos são escolhidos, com um pouco mais de calma. Aqui é só para dar uma visão geral mesmo. E ainda nessa aula a gente vai descobrir quando que esses dispositivos de proteção são obrigatórios em séries fotovoltaicas. Nós vamos notar ali que em vários casos esses dispositivos são dispensáveis exatamente porque o módulo não é capaz de gerar uma corrente que cause a sua própria destruição, certo? Então vamos continuar aqui. Vou mostrar para vocês essa curva de atuação. Pessoal, sobre a corrente é uma questão assim, fácil de trabalhar porque já tem muita literatura e geralmente, a não ser que no caso de um curto-circuito, a sobrecorrente, né, até um certo percentual, ela é bem tolerável. Né? Como é um efeito, o efeito nocivo da sobrecarga é o efeito térmico, o aquecimento geralmente demora para acontecer, a não ser no caso de curto-circuito, que a corrente sobe demais. Mas sobrecargas de 20, 30, 40, 50%, elas não precisam ser extintas na mesma hora, porque demora um tempo para o cabo aquecer a ponto de começar a prejudicar suas características de isolação, por exemplo. Então, por isso, existem curvas diferentes de disjuntor, de fusível também. É bem parecida a ideia aqui. Então, eu coloquei para vocês aqui duas curvas de atuação. Eu não sei se vocês já trabalharam esse conteúdo em outra disciplina, mas se não, eu vou dar uma visão geral de como que funciona. Vamos utilizar essa curva da esquerda aqui primeiro. Ela relaciona a corrente, né, de sobrecarga e o tempo de atuação, no caso aqui de um disjuntor, mas poderia ser de um fusível também. Então vamos perceber a seguinte situação. No eixo X, a gente tem aqui múltiplos da corrente nominal. Então, quando diz aqui, é uma vez a corrente nominal do dispositivo. Então notem que a curva de atuação ela começa depois do 1, porque não faz sentido um dispositivo de proteção atuar com uma corrente inferior à nominal. Certo? Então vamos lá. E no eixo Y, a gente tem o tempo de atuação para cada corrente. E aí notem que tem duas curvas. Porque existe a primeira curva, a curva de baixo, que é como se fosse assim, o tempo mínimo que vai levar para o disjuntor atuar. No caso aqui é um disjuntor, pessoal. Vou falar sempre disjuntor por causa disso. E a curva de cima é o tempo máximo que ele leva para atuar. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. No caso aqui, se a corrente do circuito, determinado circuito, for 2 vezes a nominal, imagina um circuito que o disjuntor é de 10 amperes e a corrente no momento é de 20 amperes, dobrou. A gente sabe que o disjuntor não vai atuar antes de 10 segundos, mas também não vai atuar depois de 100 segundos. Então tem uma faixa de incerteza aqui. Por que tem essa faixa? Porque essa atuação nesse tipo de proteção térmica depende do aquecimento de uma chapa metálica e da dilatação dela. E não tem como garantir que todas as chapas metálicas, mesmo que elas tenham um material muito, muito parecido, que elas vão se dilatar no mesmo tempo. Então tem essa faixa de incerteza. E aí é bom notar que, por exemplo, no 1 certinho, né, com uma vez a nominal, ela nunca atua. E um pouco acima dessa uma vez da corrente, né, 1,5 até 1,4 mais ou menos ali, né, 40% de sobrecarga, tem uma faixa de incerteza que ela pode não atuar ainda. Então, a partir de um certo ponto aqui, mais ou menos ali 1,5 vezes,
os 45%, é que existe a certeza que o seu dispositivo de proteção vai atuar com o tempo aqui, um tempo bem longo, né, de mais de 1000 segundos, 10.000 segundos, né, que dá mais de 2 horas, dá quase 3 horas na verdade. E aí tem curvas, as curvas, o que tem a ver as curvas agora? Então eu expliquei mais ou menos como que funciona. Então tem essa parte da curva inversa que a gente fala, quanto maior a corrente, menor é o tempo de atuação. E tem uma parte da curva que ela dá uma queda abrupta para baixo. Essa parte aqui, galera, é a parte do curto-circuito. Então, um disjuntor de curva C, que a gente chama de curva C, ele vai atuar instantaneamente se a corrente ficar entre 5 e 10 vezes a corrente nominal do circuito. Então, no caso aqui, se for um circuito preparado para 10 amperes, se a corrente tiver entre 50 e 100 amperes, a atuação é instantânea, em algum valor dessa faixa. Valores inferiores vai atender essa curva que eu expliquei para vocês. E percebam que tem a curva C e a B, porque essas curvas garantem uma tolerância maior ou menor para o curto-circuito. Por exemplo, a curva B, ela considera curto-circuito acima de 3, entre 3 e 5 vezes a nominal. E a curva C entre 5 e 10. Por que tem essa tolerância, essas curvas diferentes? Alguns equipamentos, eles têm picos de corrente, principalmente na energização. Por exemplo, motores têm esse pico, então uma geladeira, até um liquidificador ou um motor de uma pequena máquina, numa casa, por exemplo, pode acontecer se você colocar um disjuntor tipo B para proteger ele, toda vez que você ligar esse equipamento, ele vai ter um pico de corrente inicial e ele pode atuar instantaneamente, né, que tem uma parte magnética dessa proteção. E para contornar esse problema, que esse pico de corrente é tão rápido que não causa nenhum problema para o circuito, existem disjuntores curva B, curva C e tem o curva D, que ele é ainda mais tolerante com essas correntes de pico. Então, tem aplicações próprias para cada tipo de circuito desse. Por exemplo, o curva B é mais apropriado para cargas resistivas. Por exemplo, um forno, um chuveiro, porque são cargas que se a corrente subir acima de certa quantidade de vezes a nominal, é porque com certeza tem um curto-circuito ou uma sobrecarga muito grande, porque cargas resistivas não dão pico de corrente na energização. Já a curva C é o chamado para cargas em geral. Então, cargas residenciais, por exemplo, que vai acabar tendo um motorzinho ou outro ali em algum equipamento, mas são motores de baixa potência, mas que ainda assim pode ter um pico de corrente em algum momento de energização. Já os de curva D são mais dedicados para instalações com motores de potência mais elevada, porque ele é bem mais tolerante com essa corrente de curto-circuito e essa atuação instantânea que eu comentei com vocês. Então, isso foi só para vocês entenderem um pouco melhor essa parte da proteção de sobrecorrente. E no futuro a gente vai falar um pouco mais sobre isso, com mais calma e detalhando as características dos dispositivos. Então, na NBR 5410, como que funciona lá a proteção contra a sobrecorrente? As duas principais características que você tem que implementar ali no seu dimensionamento de um disjuntor ou de um fusível são as seguintes. IB tem que ser menor ou igual a IN, que tem que ser menor ou igual a IZ. Como assim, professor? IB é a corrente de projeto, então é aquela que você calculou e sabe que vai passar no seu circuito. Com frequência, a corrente foi preparada para suportar. IN é a corrente nominal do seu dispositivo de proteção. Então é aquela corrente que o seu disjuntor tem que considerar normal. Essa corrente tem que ser maior ou igual a de projeto. Não faz sentido colocar, por exemplo, um disjuntor de 10 amperes no circuito que vai passar 11. Não faz sentido nenhum. E IZ é a corrente máxima que o cabo suporta. Então ela tem que ser maior ou igual à corrente do disjuntor. Então, por exemplo, se tem um circuito preparado para passar 10 amperes, você pode colocar um disjuntor de 16, desde que o cabo que está nesse circuito suporte uma corrente igual ou maior que esses 16 amperes. E nisso a gente percebe que, a maioria das vezes aqui, o disjuntor está protegendo o cabeamento. Porque ele não pode deixar, em hipótese alguma, fluir uma corrente pelo cabeamento maior do que esse cabeamento suporta. Senão, vai ter problemas ali de aquecimento em excesso, deterioração da isolação e aí os problemas consequentes disso também. Uma outra característica que tem que ser atendida ao mesmo tempo que a de cima é que o I2 tem que ser menor do que 1,45 vezes Z. Como assim, pessoal? Olha só, I2 é a corrente convencional de atuação, tanto dos disjuntores quanto dos fusíveis. O que é essa corrente? É essa curva de cima, que a gente viu aqui nas duas, na curva B e na curva C.
ela é a corrente convencional de atuação. É aquela curva que você sabe que o disjuntor ou fusível vai atuar se a corrente chegar nesse valor. E aí, essa corrente ela tem que ser menor do que 45% a mais do que a máxima corrente que o cabo suporta. Ou seja, o seu dispositivo de proteção ele pode deixar passar até 45% a mais de sobrecarga no seu circuito. Mais do que isso, não. Só que geralmente os dispositivos de proteção conseguem proteger até antes disso, pessoal, né? Não chega a esse valor de 50%, não, de 45%. E aí existe uma outra indicação, essa já vem da NBR 16690, preparada já para módulo fotovoltaico, sistema fotovoltaico em geral, par de corrente contínua, que os dispositivos de proteção utilizados em sistemas fotovoltaicos, eles têm que atuar em até 2 horas para uma corrente 35% superior à nominal do dispositivo que está sendo aplicado. Então, deixa eu até sair da frente aqui. Como que funciona isso, pessoal? Então, se você tem lá um disjuntor de 10 amperes e tiver uma corrente acima de 13 amperes e meio, que deu os 35% a mais, esse dispositivo tem que atuar em até 2 horas. 2 horas ou menos. Se for mais do que isso, ele está fora aqui do que a norma pede. Então, basicamente, seria pegar a curva dessa, pegar aqui o 1.35, que é o 35% de sobrecarga, e verificar qual que é a corrente de atuação. O tempo de atuação, perdão. Tem que ser inferior a 2 horas ou 7.200 segundos. Né? No caso aqui está em segundos o tempo. Então, mas isso não é uma questão tanto de se preocupar, porque geralmente os dispositivos já vêm preparados para atender esses requisitos. Vamos ver um exemplo aqui bem rápido de como que a gente escolhe um condutor para essas regras aqui que a gente está indicando, pessoal. Geralmente você faz o seguinte, imagine que você tem uma carga de 2.5 kVA, então 2.500 volt-ampere de potência aparente. Ela é alimentada em 127 volts. E você tem os seguintes condutores e os seguintes disjuntores para instalar nesse circuito. Então a gente tem cabos de 1,5 até 6 milímetros, com a corrente que cada um deles suporta no máximo. E a gente tem aqui vários valores de disjuntores disponíveis também. Então, como que eu escolho a seção do cabo e o disjuntor, levando em consideração as regras que eu acabei de explicar? Então, a primeira coisa, vamos lembrar aqui, calcular a corrente de projeto. A corrente de projeto é potência dividido por tensão. Achamos aqui 19,68 amperes. O próximo passo é escolher qual cabo que eu quero utilizar. Então, qual cabo que eu vou usar aqui? Poderia usar o de 6 mm ou de 4 mm? Poderia, mas eu vou escolher o de 2,5 porque fica mais próximo do valor e eu não ponho um cabo excessivamente caro, mais grosso do que o necessário no meu circuito. Então, condutor escolhido de 2,5 mm², suporta até 24 amperes. Então, eu posso colocar aqui desses disjuntores que eu indiquei, teria que ser o disjuntor de 20 amperes. O de 25 já não protegeria o cabo, deixaria passar uma corrente superior à máxima que ele suporta. E se eu colocar o de 16, aí não protege nem a carga, ele vai desarmar no funcionamento normal de trabalho do circuito. Então, colocando aqui na mesma sequência que eu coloquei a regra, o IB está menor do que o IN, que está menor do que o IZ, certo? E esse outro requisito que eu mostrei da B, lá daquela tolerância de 45%, geralmente tem que ser observado na hora de especificar mesmo, não tem como calcular isso não. Então, eu vou terminar essa parte da aula por aqui, a gente continua na próxima parte, falando agora de quando que os dispositivos de proteção são necessários nas instalações fotovoltaicas.